Sabe aquele erro que custa caro, mas caro mesmo, para uma empresa? É quando a gente promove a pessoa errada. Isso acontece muito, né? A gente olha só para o passado, porque a pessoa já fez, e esquece de pensar no que ela precisa fazer no futuro. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, para entender como fugir dessa cilada. Pensa naquela cena clássica. O melhor profissional da equipe, aquele que bate todas as metas, é promovido para líder. E aí, o que acontece? Muitas vezes, um desastre. Mas por que será que os melhores profissionais, tecnicamente falando, nem sempre se dão bem como líderes? A resposta, olha, não tem a ver com falta de talento. Tem a ver com um paradoxo que muita gente ainda não sacou. É exatamente isso que a gente chama de paradoxo da promoção. É tipo, o sucesso que a pessoa teve antes vira a causa do fracasso dela agora. Parece doido, né? Mas é aí que mora o perigo da tal falha de seleção. É um erro de avaliação que, olha, pode sair bem caro para todo mundo. E o mais irônico de tudo isso é que o problema quase nunca é falta de esforço. A pessoa tá lá, se matando para dar certo. O verdadeiro vilão da história, na verdade, é o sucesso que ela tinha antes. É aquela dificuldade de largar o que funcionava, sabe? De soltar as ferramentas antigas. A questão não é falta de competência, é falta de adaptação. Certo, então vamos aprofundar um pouco esse diagnóstico. Para a gente poder resolver um problema, a gente precisa primeiro entender a causa, né? Qual é a raiz dessa falha que a gente vê acontecer tanto por aí? Bom, o nome que se dá para isso é bem direto: falha de seleção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está fazendo um diagnóstico olhando só para o passado e não tentando prever o futuro. É como dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Uma hora, vai dar ruim. Simplesmente não funciona. E aqui a gente entende o porquê da coisa. Pensa bem, quem é muito bom em algo geralmente ama fazer aquilo. A dificuldade é justamente essa: soltar, delegar, deixar de ser a pessoa que executa tudo para virar um maestro da orquestra, entende? É uma mudança de mentalidade gigante. Tá, então o que precisa mudar na prática? Essa passagem para a liderança exige uma virada de chave em 3 pontos que são cruciais. Primeiro, as habilidades. A pessoa tem que parar de fazer e começar a delegar. Segundo, a gestão do tempo. O foco sai de gerenciar projetos para desenvolver pessoas. E terceiro, e talvez o mais difícil, os valores. O sucesso deixa de ser pessoal e passa a ser o sucesso do time. Mas olha, a boa notícia é que existe uma solução bem estruturada para esse problemão todo. E ela se chama pipeline de liderança. É um modelo que ajuda a gente a pensar de forma preditiva, sabe? Para desenvolver líderes do jeito certo e evitar que esses gargalos aconteçam. Pensa nesse pipeline de liderança como se fosse um mapa, um Waze da carreira de um líder. Em vez de promover alguém no achismo, esse mapa mostra direitinho o que se espera da pessoa em cada fase, que tipo de habilidade nova ela vai ter que aprender e, tão importante quanto, o que ela vai ter que deixar para trás. E o coração desse modelo todo está em 6 passagens, ou 6 grandes transições. Pensa nelas como degraus, bem desafiadores. Cada um exige uma mudança radical na forma de pensar e de trabalhar. Bora dar uma olhada em quais são essas passagens? Pronto, aqui está um mapa completo. A jornada começa com a pessoa aprendendo a gerenciar a si mesma, e daí ela passa a gerenciar outras pessoas. Depois, gerenciar quem gerencia pessoas, e assim vai, subindo de nível até chegar no topo. O ponto mais importante aqui é que cada passagem dessa exige um desapego do que se fazia antes e o domínio de coisas totalmente novas. E olha, pular uma etapa aqui é pedir para ter problema. Cria um buraco perigoso na estrutura de liderança. Ok, muito legal essa teoria toda, né? Mas e na prática? Como é que a gente pega esse modelo e usa no dia a dia para tomar decisões melhores, mais inteligentes na hora de promover alguém? Vamos ver como construir isso. A pergunta que não quer calar é: como a gente pode usar esse modelo para não criar um problema lá na frente? Como a gente garante que uma promoção hoje não vai virar uma dor de cabeça amanhã? O objetivo é sempre fortalecer a liderança e não criar um ponto fraco com gente despreparada. Então, vamos lá como a gente faz isso na prática. A solução é ter um sistema. Primeiro passo, deixar super claro quais são as habilidades e os valores para cada nível de liderança. Segundo, todo mundo tem que saber como funciona a progressão na carreira. Terceiro, usar ferramentas para ajudar no diagnóstico, como aquela matriz de potencial versus desempenho. E, por fim, algo essencial: planejar a sucessão em todos os níveis da empresa, não só lá na diretoria. E com isso, a gente chega na ideia central de toda essa conversa. O ponto crucial é o seguinte: a seleção de um líder tem que ser preditiva.
A promoção não pode ser só um troféu pelo bom trabalho do passado. Ela precisa ser uma aposta consciente no futuro, uma aposta baseada em potencial. Para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. Selecionar o líder certo é, no fundo, uma questão de prever quem vai ter a disciplina de aprender o que é novo. E, talvez mais importante ainda, de desaprender o que é antigo. A liderança de verdade não é sobre o que a pessoa já sabe, mas sobre essa capacidade de se reinventar. A grande pergunta é: será que as empresas estão prontas para enxergar essa diferença?